A irmã dela sofreu negligência médica. Ela quase perdia a vida e ela quase perdia o bebê por conta de uma cesárea, olha só. Preciso compartilhar com vocês sobre o caso da minha irmã, depois dela ter feito o parto cesáreo. E assim, não foi uma complicação comum. Eu vou tentar resumir ao máximo e que esse vídeo sirva de alerta para vocês, mãezinhas. A minha irmã, ela deu entrada no hospital no dia 5 de março, sentindo contração, foi atendida, a médica fez o toque, disse que ela estava com 4 centímetros e internou. Daí, ela lá dentro, e outro médico passou, fez o toque e falou que não, que ela estava de 2 para 3 centímetros, que ia induzir. Aí veio a troca de plantão, o outro médico fez o toque e logo em seguida saiu. Daí veio a enfermeira e falou para ela que ia preparar ela porque o parto dela seria cesáreo. Ela ficou sem entender nada, porque o médico havia feito o toque e não falou nada, simplesmente só saiu. Daí o médico retornou e foi explicar para ela que tinha feito toque nela e não tinha gostado, que não estava dilatando, que a neném não estava encaixada e que seria necessário fazer a cesárea. Prepararam ela e levaram para a sala de cirurgia. Minha mãe que acompanhou o parto. Minha mãe até relata que ela tremia muito na mesa de cirurgia. Daí minha sobrinha nasceu muito saudável, graças a Deus. Porém, minha irmã não reagiu bem a essa cesárea. Daí no dia seguinte, minha irmã começou a relatar que estava sentindo muita dor, e perguntou para a médica se era normal. A médica falou que sim, por ter sido um parto cesáreo, era normal as dores que ela estava sentindo. Aí deu 48 horas, deram alta para ela, mesmo ela relatando esses desconfortos. Minha mãe cansou de perguntar também se seria normal, porque ela não estava bem. E a médica falando, é normal, porque foi cesáreo. E mesmo ela relatando os desconfortos, mesmo minha mãe cansando de perguntar, mesmo assim a médica deu alta, não pediu nenhum exame para descartar qualquer tipo de outra coisa, né? Qualquer outro tipo de complicação que possa ter acontecido, não pediu, mesmo assim deu alta. Eu e minha mãe, a gente tem total desconhecimento sobre porque o meu parto foi normal e o da minha mãe também, então a gente não tinha noção. Então, né, por a médica falar, é normal, também achávamos que seria normal. Minha mãe até relata que quando pegava na barriga dela estava quente e dura. Via que aquilo não era normal. Porém, quando ia perguntar para alguém que teve cesárea, não, é normal, tem esse desconforto. Não, ela deve ter passado mal por conta da reação da RAC, entendeu? Então, assim, a minha irmã, por falta de orientação da cesárea, pós-cesárea, ela não se atentou aos sinais que poderiam estar lhe entregando tais complicações. A própria médica falou que era normal de uma cesárea. E como 48 horas é o tempo limite, né? Parece que eles só querem te dar alta, independente. Não querem saber, não te dão espaço de voz. Minha irmã cansou de reclamar, mas parece que eles acham que é mentira ou que está exagerando e não pediram nenhum tipo de exame para descartar qualquer outro tipo de complicação. No terceiro dia que minha irmã estava em casa, ela passou mal. Provavelmente o corpo avisando de que algo estava errado. Daí no dia seguinte, ela veio procurar atendimento na UBS, até porque tinha que ver os pontos também. Aí falaram, não tem médico, volta na segunda. Na segunda, no dia 16, ela retornou. Daí veio um médico para ir, maravilhoso. Foi analisar a barriga dela e viu que não estava normal e pediu uns exames para fazer. Aí ela foi retirar os pontos. No que retiraram os pontos, ela não conseguiu sair da sala mais andando. A gente ficou na parte externa do posto, esperando ela. Quando a gente viu ela se apoiando, aí o guardinha já gritou para pegar a cadeira de rodas para levar ela até o carro. E a gente pegou e levou ela até o carro. Daí o médico foi até o carro e falou, Yasmin, está muito ruim, e ela, tô sentindo muita dor. Ele, então, corre para o hospital no qual você ganhou a neném. No dia 16, mesmo na segunda, ela foi para o hospital. Lá foi atendida, já entrou fazendo vários exames, fez tomografia e logo subiu para o quarto para aguardar os resultados. Daí a médica veio com os resultados e falou que ela estava com infecção, que ela iria ficar internada, né, por 7 dias para poder a medicação fazer efeito. Daí no dia 17, na terça-feira, outra médica pegou o caso dela e falou que não, que o caso dela era grave e que ela teria que voltar para a mesa de cirurgia urgente, que o caso dela
estava muito complicado, que a infecção estava complicada. E que ela poderia perder o útero, mas que ela tentaria fazer o possível para salvar. Porém, ela teve que salvar a vida dela. Minha irmã tem 22 anos. Retiraram o útero dela. A médica disse que na hora que abriu, o útero simplesmente parecia gelatina. A infecção já tinha tomado de conta. Então, para salvar a vida dela, o preço foi o útero. E ela ficou muito abalada, mas consciente da situação. E os dias foram se passando, mas o desconforto permanecia, que é o vídeo anterior a esse, que eu gravo ela relatando que tinha sido aberta novamente, mas que não tinha passado o desconforto, a dor. Daí 2 dias depois que ela tinha sido aberta, de novo, numa quinta-feira pediram outros exames, porque o quadro dela não estava melhorando, nem a medicação estava funcionando, por mais que tinha retirado o útero. Na quinta-feira ela fez outra tomografia, que na sexta ela foi avisada de que seria aberta novamente. A gente se desesperou. Um momento que era para ser, né, de felicidade, foi totalmente traumático para ela. E da segunda vez que ela foi aberta, o médico relata que o cheiro estava tão forte, que estava insuportável até deles ficar dentro da sala. Ou seja, minha irmã ela já estava podre por dentro. E dessa terceira vez estava tranquilo, né? Porém, o que aconteceu foi que na segunda vez que abriram ela, não colocaram o dreno. O médico ainda avisou para colocar e não colocaram. Ou seja, voltou o abscesso novamente. E dessa terceira vez ele falou: eu que vou colocar. Não é da minha área, eu só sou cirurgião, mas eu vou colocar. E colocou o dreno nela. Esse médico salvou a vida da minha irmã. A minha irmã encontra-se internada ainda, mas bem zaça. Zero bactéria, zero infecção, mas ela ainda continuou com o dreno. Ela tá internada por conta do dreno, ainda tá saindo muito líquido. E eu falo que minha irmã é um milagre. Foi Deus que cuidou dela e está cuidando dela esse tempo todo. E eu sei que quando ela assistir isso, ela vai acessar esse emocional novamente, porque foi desesperador. Ela foi muito forte. Se pra gente é difícil, imagina pra ela. Mas ela tá bem. E ela tem uma força extrema. Tá benzaça, minha irmã. Vai ter que ser postado uma parte 2, porque eu excedi o limite. Mas eu vou postar logo em seguida. E assim, não sabemos por qual motivo que ela pegou essa infecção, essa bactéria. Na segunda cirurgia que ela fez, eu gravei vídeo pedindo socorro, pedindo orientação, porque eu fiquei com medo de perder minha irmã. E assim, ela não tava melhorando. E eu vou falar pra vocês, muitos amigos ajudaram, colegas, seguidores. O vídeo teve bastante alcance. E ela viu que ela era amada, que ela é amada. E todo mundo se uniu. E ela tá bem. Ela tá bem. Atualmente ela tá bem.
E é muito lindo de se ver que a internet ela ajuda muito nessas ocasiões. E ela se sentiu muito abraçada e isso contou 100% na recuperação dela. Minha mãe tá lá com ela também, a nenê ficou com ela por conta do peito, ela conseguiu amamentar, o leite não secou. Foi fomos a ajuda para que ela ficasse bem. E eu vou falar para vocês que eu pedi ajuda para tudo quanto é lugar, principalmente para as emissoras, mas a impressão que eu tive é que nenhuma quis se comprometer. Quando eu pedi ajuda, através dos vídeos, quando eu fui relatar sobre o caso que estava acontecendo, a gente não tinha noção que ia ter uma terceira cirurgia. E quando foi para ter, aí eu me desesperei, mas não quiseram se comprometer. A ajuda veio dos nossos, das pessoas, dos seguidores, de amigos. Agradeço muito pela união, pela positividade, pelas orações que foram emanadas para minha irmã. E assim, se é preciso de tantos documentos, por que que não manda? Né? Olha, a gente precisa disso e disso para que vire pauta. Porque não dá para falar a situação assim, mas eu não tinha noção. Não tinha noção. E foi isso que aconteceu com a minha irmã. Mas, graças a Deus, ela tá bem. E ela é um milagre. Ela é um milagre dessa história toda. Um pós que era para ser tranquilo. Não tão tranquilo, né? Porque a gente sabe que recém-nascido tem ali suas questões. É um momento difícil, o momento do puerpério. E foi totalmente desafiador para ela, traumático. Vai ficar cicatrizes. E isso teve um preço, que foi o útero dela. E quantas não teve a mesma sorte? Quantas passaram por isso e não falaram? E justamente porque acham que não vai dar em nada. É triste. Já entramos com a advogada e por mais que demore, a gente vai nisso até o fim. Porque minha irmã poderia nem estar aqui, mas ela tá. E assim que ela estiver bem, eu vou trazer ela para contar como é que ela tá se sentindo. E eu vou precisar do apoio de vocês, porque acessar esse sentimento de novo não vai ser fácil. Mas ela tá bem. Ela tá bem. E nos vídeos que eu postei, os comentários, a maioria era relatos de mãezinhas que não tiveram uma experiência tão boa nesse hospital. Alguns tiveram. Eu costumo dizer que vai de plantão para plantão. Inclusive, esse médico que estava nesse plantão que salvou minha irmã. Graças a Deus. Então, assim, mas tem mais relatos ruins do que bons. E eu recebi um relato de uma jovem também que passou pela mesma situação do que minha irmã, mas que foi muito mais tensa. Da minha irmã já foi tenso. Dela foi muito mais tenso porque ela foi aberta 6 vezes. É Jo, é o nome dela. Eu sinto muito. Eu sinto muito por todas as mãezinhas que passam por isso no momento que era para ser tranquilo, não traumático. E ela, até onde eu tava conversando com ela foi aberta tantas vezes que não fechou, que a barriga dela ficou aberta e teria que fazer enxerto para poder fechar. Quantas pessoas não passam por isso? Mas muitas não têm nem a chance de falar, porque muitas já entram e
não sobrevive a tamanho descaso. Fiquem atentas, mãezinhas, a qualquer sinal. Não vá perguntar para a vizinha. Não confie somente no relato do médico. Porque se você sente que tem algo errado, é porque tem algo errado. E assim, espero que esse vídeo sirva de alerta para vocês também. E que fiquem atentas, leiam bastante sobre o que pode, o que não pode na cirurgia, os sinais. Fiquem atentas. E assim, não é que, mas tinha que tirar para salvar a vida dela, tudo bem. A vida dela é de extrema importância, mas é uma situação totalmente delicada. A perca do útero também gera uma tristeza porque ela é muito nova. Mas graças a Deus ela teve minha sobrinha, que é a coisa mais linda. Mas fica aquele sentimento, né? Fica um sentimento estranho, por mais que fala, cara, obrigado Deus pela vida. Mas fica, e vai ser um sentimento que vai ficar indo e voltando. A minha irmã, ela vai precisar de suporte da gente, e a gente é o tempo todo. Eu sempre costumo fazer gracinha, sabe, pra ela. A gente se diverte muito, a gente é muito... Temos uma conexão muito forte. E dessa situação toda fica traumas, medos, inseguranças, cicatrizes. E eu sei que vai ficar indo e voltando. Mas Deus esteve no controle o tempo todo. O tempo todo. E ela é o milagre. E minha mãe, ela é de um exemplo tão incrível. Eu queria tirar esse espacinho aqui para falar dela também. Que ela segurou essa barra, mas era ela chorando de um lado, minha irmã de outro. Ai, mãe. Mas é ela que tá segurando esses dias tudo que minha irmã tá internada. E não é por falta de não ter ninguém, é porque ela não quer sair de perto. Quando o Enzo ficou na UTI, também não queria que ninguém fosse. Não, eu fico. Fiquei 14 dias com ele. E é isso, é mãe sendo mãe. E não é à toa que somos o exemplo que ela é com a gente. Te amamos muito, mãe. Obrigada. Te amo, irmã. Muito. E você vai ficar 100% bem para receber a alta. Essa mulher aí sofrendo negligência tão grande, gente. Que situação horrível pra quem tá passando, pra irmã que tá de fora. E assim, não só aí, em várias outras cidades também tem essa negligência. Aqui na minha cidade mesmo, já ouvi falar de vários casos. Já teve pessoas que já ouvi falar que morreu por conta de negligência. E é assim, é uma dor pra quem tá passando e pros familiares, né? Graças a Deus que correu tudo bem, que ela ficou bem, né? É porque, gente, Deus me defenda, que situação horrorosa. Esse é o vídeo de hoje, é um grande prazer te ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau!